Olá, está iniciando agora o programa Em Discussão aqui pela TV Assembleia. Hoje nós temos um assunto muito polêmico que, de uma certa forma, abalou o Brasil. E foi o caso de uma menina de 10 anos lá no Espírito Santo que foi abusada, estuprada pelo próprio tio. E, para completar, essa criança acabou ficando grávida. E aí toda uma situação que dividiu pessoas, toda uma polêmica. E nós queremos hoje trazer esse assunto aqui também para uma discussão sobre a questão da legalização do aborto, a questão da vida, a questão das vítimas. E para isso nós convidamos, é claro, para discutir e falar sobre esse assunto, o advogado criminalista Júnior Moura, e também a doutora Josiane Silva, que é psicóloga e atual presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes da Paraíba. Aos dois, sejam bem-vindos ao programa Em Discussão. Obrigada. E eu queria começar, eu aqui agradeço. Eu queria começar, então, com a doutora Josiana, que ela pudesse, então, discorrer durante algum tempo, trazer a sua visão geral de todo esse assunto em relação, com foco, então, à questão do aborto, de ser legal ou não, quando deve acontecer ou não. Boa tarde a todos os ouvintes aqui presentes, né? Agradeço o convite, Eri, pela participação, tanto do Conselho de Direito de Criança e Adolescente, né? Que é como a gente estava dialogando antes, a psicologia anda junto com o direito. Então, isso é importante a gente juntar. E dizer que a situação do aborto é algo legal, certo? Algo legal, principalmente quando atinge nossas crianças e adolescentes, que foram abusadas, né? E aí, não só a criança e adolescente, como uma mulher também vítima de um abuso sexual, né, da questão do estupro. Né? Isso já foi legalizado, foi de muita conquista, certo? Não foi uma coisa assim, do dia para a noite, né? Foi muita conquista para hoje a gente estar firme na questão da legalização, né? Existem algumas pessoas, né, que não concordam, que são contra, mas que lembrando que isso foi um movimento social, né, em busca de tanto trauma de mulheres, criança e adolescente, né, que hoje, vítimas desta situação, nós temos, né, isso garantido por lei, né? Eu acho que o Júnior vai estar falando mais sobre essa lei, tá? E aí dizer que a psicologia, né, falei um pouco sobre a questão do Conselho de Direito e também trazer um pouco da psicologia. Sou psicóloga há mais de 30 anos, atendo crianças e adolescentes vítimas desta situação, destes abusos, e dizer que não está distante da gente, não, gente. Está próximo, está ali com o vizinho, né? Não precisa vir do Espírito Santo para cá, para a gente estar na mídia, para a gente estar discutindo sobre isso. Precisamos estar discutindo todos os dias, não só no 18 de maio, certo? Mas a gente tem que discutir no dia a dia nosso, com o vizinho, com os parentes, né? E protegendo também as crianças de casa, alertando com relação aos sinais, né, de algum abusador, muitas vezes é gente próximo de casa, próximo da família. Eu mesmo tenho situações que foram de pais que abusavam seu próprio filho do sexo masculino, certo? E ele acordava durante a noite para abusar crianças, no caso, o filho de 6 anos e um enteado de 8 anos. Então, assim, a gente busca todos os caminhos da rede, da retaguarda, mas a gente precisa melhorar muito, porque as nossas crianças estão sofrendo, né? As crianças e adolescentes estão sofrendo com os abusadores que estão bem próximos deles, e eles sendo violentados, silenciados, né? Com medo, entrando em pânico, até mesmo para falar durante uma terapia. Né? Hoje nós temos a escuta especializada para que não traga essa fala mais de uma vez para a criança, né? E quando passa para o tratamento, que é o caso da psicóloga tratar esse assunto, a gente deixa bem à vontade para que ele possa estar
pronto para falar, porque ele já falou tanto, conseguiu falar para alguém mais próximo, para uma professora, para uma tia, para uma avó. Esse é os casos assim que eu acompanho, geralmente eles acontecem assim. Foi uma professora que escutou, a gente tentou fazer toda a rede funcionar para que esse abusador parasse de fazer isso. Às vezes, muitas vezes, a gente não consegue, certo? Porque acontece que a justiça às vezes fica muito lenta, né? E a criança perde seu lar, né? Doutora Perde. Josiane, vamos passar um pouquinho para o doutor Júnior. Daqui a pouco a gente volta a essa questão da justiça, a gente vai, então, destrinchando e tornando em partes todos esses assuntos, tá certo? Certo, combinado. É porque, como eu te falei, né? A psicologia anda junto ao lado da justiça. Então, Júnior, Isso. fique à vontade. Obrigado, obrigado. Tá. Doutor Júnior. Muito obrigado, Erli Alves. Agradeço essa oportunidade que você está nos dando através da TV Assembleia de discutir, de debater um tema tão importante numa situação retratada ou retratado numa situação pontual que agora ocupa os noticiários. De fato, estamos aqui diante de uma situação trágica, lamentável, decorrente de omissões, é fato, do Estado e de carência do poder familiar e de omissão do poder familiar. Mas também aqui, levando em consideração a situação pessoal daquela menina de 10 anos, a situação familiar daquela criança, daquela infante, eu digo que isso tudo, eu entendo que isso tudo decorrência muito mais de uma omissão do Estado. O Estado é quem deveria, o Estado, e aí eu falo, as esferas de poder, os órgãos voltados à proteção e à defesa das crianças e dos adolescentes, é quem deveria ter intervido toda essa tragédia que essa criança de 10 anos está suportando. Está suportando e vai suportar se não for o trabalho, a intervenção de um profissional da psicologia, como a doutora Josiane Silva, que já tem um trabalho aí de mais de 30 anos, ou de quase 30 anos, né? Mesmo tendo uma aparência tão jovial como tem, mas tem um trabalho de 30 anos frente à psicologia. Então, se não for essa intervenção profissional, essa criança suporta e ainda vai suportar muitos danos. Esse tema é palpitante, esse tema, de fato, ele tem várias vertentes, várias janelas, e aí eu trago a questão religiosa, a questão social, a questão do direito, a questão da psicologia, a questão da medicina e outras tantas vertentes que incidem sobre esse tema, que de fato é palpitante, dá margem a muita discussão, a muita interpretação divergente, mas que a gente vai aqui, de alguma forma, e dentro do direito, tentarei me apegar ao direito exclusivamente, a gente vai tentar debater para levar aos telespectadores, aos ouvintes, no geral, a nossa opinião jurídica sobre essa problemática triste que afetou a vida e afeta a vida dessa criança. Ok, doutor Júnior. Já iniciando as perguntas pelo senhor, me diz uma coisa, hoje como é que, do ponto de vista da justiça, em que condições o aborto ele é permitido ou não? Como é que a justiça, dentro da lei, trata isso? Me permita fazer só um reparo. Eu vou dizer dentro da legislação, foi a última parte da sua pergunta. Certo, obrigado. A justiça deve ser um instrumento da lei. O judiciário, o juiz, o promotor, o advogado, os atores processuais, o psicólogo, quando faz parte dos setores interdisciplinares do próprio judiciário, que aqui no Tribunal de Justiça da Paraíba tem, como em outros tantos tribunais tem, o judiciário como um todo, o órgão de justiça, ou o sistema de justiça, devem ser simplesmente instrumentos da lei, certo? A lei, ela autoriza de forma muito clara
sim, a execução de um aborto em caso de estupro. Isso está disciplinado, positivado no Código Penal, mais precisamente no artigo 128, inciso 2º do Código Penal, que autoriza essa prática do aborto por profissional médico, certo? E quando a pessoa que está gestante, a mulher que está gestante, houve uma gravidez em decorrência de um estupro, de um crime contra a dignidade sexual, de uma violência sexual. E a lei, de forma muito clara, sem margem de interpretação, autoriza sim, certo, que o profissional médico, certo, e aí naturalmente existem alguns regramentos, mas não da lei, mas sim da medicina, e também naturalmente nesse caso pontual, eu digo que também existe aí e deve existir uma interferência muito ascendente, muito próxima da psicologia, certo? Para autorizar os procedimentos de abortamento numa pessoa vítima de um estupro. Então, respondendo sua pergunta, a lei autoriza sim a prática do aborto em mulheres, certo? Porque naturalmente só quem pode engravidar são mulheres, vítimas de estupro. Artigo 128 do inciso 2º do Código Penal. Ok. Doutora Josiane, a gente percebe que o enredo, a história é a mesma. Muda ou mudam-se os personagens, com esse caso. Eu queria que a senhora falasse do ponto de vista psicológico, né? Dessa criança, por exemplo, 10 anos, e me parece que a partir dos 6 anos ela já sofria desses abusos pelo tio, e é o que nós vamos ver também em outras situações, em outras histórias, sempre acontecendo dentro do lar, ou através, ou quando o agressor, ou o criminoso, vamos pensar assim, é bem próximo e bem parente da vítima. Eu queria que a senhora falasse sobre essa questão, dessa contextualização do ponto de vista psicológico, né, do que acontece. O que eu posso falar como profissional da área, né, é que é justamente esse trauma é para o resto da vida. Mesmo que a gente consiga trabalhar para que a criança aprenda a lidar com isso no seu dia a dia, né, da vida dela. Mas esse trauma fica registrado para o resto da vida, né? Então, assim, não é um trauma psicológico que sai e a criança está bem resolvida, não. Ela aprende a lidar com isso, né? Aprende a se proteger mais. Até mesmo a gente tem situações que criança passa a ser protagonista, né, da sua história, né? Ele tenta alertar outras crianças, né, com relação à situação vivida por elas, né? E aí a gente, quando trabalha, é importante a gente estar dialogando sobre esses assuntos na escola, na família, né? Para que isso não chegue, como eu falei anteriormente, a situação não está tão distante da gente, a situação está muito próxima, né? Então, assim, é importante demais a gente estar nesse discurso, nesse diálogo, né, sobre esse assunto. Não é a questão do aborto, é a questão da abuso e exploração de criança e adolescente do nosso país, em especial na nossa Paraíba, que é grave demais. É uma coisa muito complexa, professora, doutora Josiane, que no caso de uma criança, porque imagino eu que a criança ela encontra segurança dentro da sua casa. Então, a partir do momento que dentro da sua casa, da sua fortaleza acontece isso, então imagino que o prejuízo psicológico dessa criança é muito grande. Com certeza, né? Toda razão é. Agora, a gente, assim, mesmo trazendo o psicológico, o que a gente observa, que muitas das vezes, né, essas crianças passam por um período curto, né, de tratamento psicológico, que não é o caso, eu acho que tem que dar continuidade até ela se achar fortalecida de dizer, eu posso seguir com essa situação na minha vida.
Então, assim, são pontuais os atendimentos. Isso não é justo para uma criança, principalmente com esse caso, que resgate, que esse apoio psicológico continue, até mesmo a criança decidir, ou veja, como vida adulta, né? Eu tive situações de que comecei a atender como criança e até a vida adulta eu continuei acompanhando porque a criança não conseguia, né? Ia dizer, Júnior, realmente eu tenho uma caminhada grande, viu? Eu posso parecer nova, mas, né? Viu? E aí ia dizer que essa parte psicológica, assim, é fundamental, gente. É fundamental, certo? Todo o apoio. Principalmente quando eu vi na mídia, né, a situação, e em vários comentários também, né, que a criança, ela chorava muito para que isso acontecesse, né? Ela queria, era o desejo dela. Olha só até que ponto, né? Ela, uma criança de 10 anos, já desejava tirar esse feto de dentro dela, né? E por isso que foi toda uma discussão em cima dessa Muito situação. grande. É verdade. Eu queria, no próximo bloco, explorar mais essa questão desse contexto externo, né, das vontades ou das ideologias de segmentos, com essa pressão sobre alguém que já está vitimizado, já está sofrido demais, né? Então, nós vamos agora a um intervalo no programa em discussão e daqui a pouco a gente retorna falando sobre aborto.